Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou fazer a segunda parte das perguntas e respostas sobre o berçários. Gente, se vocês não viram a primeira parte, vale a pena muito vocês assistirem a parte primeira aqui dessa série de perguntas e respostas, porque eu acho que eu consegui trazer muita dica legal, eu acho. E aí, agora eu vou trazer a segunda parte, que eu vou falar um pouco mais a respeito de regas e um pouco ainda a respeito de pragas e também a respeito de adubação. Vou tentar responder tudo nesse vídeo, gente, então um pouquinho de paciência aí, porque tem bastante pergunta ainda para responder. Bora pro vídeo? Agora eu vou fazer a leitura de mais perguntas agora a respeito do tema rega. Aí Tiel Bebê falou: eu comecei a cultivar há uns 6 meses. Minhas folhinhas germinam, mas logo morrem. Acho que é por falta de água. Minha dúvida é se podemos dar água e quando eu posso fazer isso. Você pode fazer isso, Tiel, quando o substrato está seco. Qual a frequência que você costuma regar? Eu rego quando o substrato está seco. O substrato, gente, olha, extremamente solto, né? E tem casca de arroz, perlita, carvão. Então, esse substrato meu, ele não compacta e nem guarda umidade por muito tempo, tá bom? Então, o que eu faço aqui? Eu rego quando seca o substrato. Ah, mas existe alguma forma, assim, alguma constância que você tem? Infelizmente, eu não tenho fórmula. Eu não tenho dia certo. O que acontece? Se chove, gente, a umidade do ar, ela deixa as plantinhas elas não murcham, né? Aí eu não fico molhando, até o berçário eu espaço um pouco mais quando tem chuva, mesmo que não pegue chuva. Porque a umidade em si, ela já ajuda nas suculentas. Então, é uma questão de vocês observarem também, sabe? Eu não gosto de dar uma regra. Eu sei que muita gente precisa de regras, mas infelizmente é uma questão muito de você observar o seu cultivo, sabe? O meu substrato é assim, olha, super solto, super poroso. Para mim deu certo. Tem lugares quentes demais, secos demais, que esse substrato não vai ser legal. Aí vocês teriam que estar adaptando isso para vocês, sabe? Porque o berçário é uma coisa assim que vocês têm que achar um equilíbrio de umidade para que seu berçário cresça, porque eles precisam de mais água, e não fique úmido por tempo demais, porque a umidade por tempo demais propicia o aparecimento de cochonilhas, tá? Então a rega é uma questão muito de observação mesmo. Suculentas geralmente precisam de água quando elas começam a desidratar, mas os berçários podem ser regados antes da desidratação, aliás, devem, porque a desidratação em berçários pode ser fatal. Então, se secou de ontem para hoje, tá seco? Tem que regar hoje de novo. Se demorou 3 dias para secar, é de 3 em 3 dias. Então, na verdade, berçário, você tem que olhar todos os dias. Você vai lá, olha, se tá seco o substrato, você molha. Olha só, meu substrato está sequíssimo, tá? E eu molhei, sabe quando? Ontem. Olha só. Eu molhei ontem esse substrato aqui e tá seco. Olha só, gente, que eu falo pra vocês que as folhas secam. Não tem jeito, sempre tem perda, tá? Não é toda a folha que vai germinar. Aqui eu tô já mostrando na prática pra vocês, aí eu esqueci de tirar, ó. Tem várias aqui. Ah, essa aqui já tá, não é que tá seco não, essa aí tá brotada, na verdade. Então vamos lá, ó.
Agora seria a hora de regar. Como que eu, Márcia, rego? Eu, Márcia, pego o meu regador e rego. Mas é porque o meu substrato, gente, é super e hiper drenante. A água aqui entra e sai rapidinho e não fica umidade. Eu vou mostrar para vocês. Observem que isso aqui é aquele pratinho que fica na floreira, tá? Então, olha só, deve ter 2, 3 centímetros aqui só de profundidade. E eu faço isso aqui, ó. Ai, Márcia, mas aí você vai perder folha. Tá, eu perco folha mesmo, tá, gente? Eu não ligo, não. Eu perco mesmo. Essa sou eu. Eu faço as coisas desse jeito, porque eu tenho bastante planta e eu não vou ficar separando as folhas na hora de regar. Então, isso aqui aumenta muito a chance de eu perder planta. Se você não quer perder folhas nenhuma por conta dessa ação, dessa rega que eu faço, então vocês têm que fazer com borrifador. Daí vocês direcionam. Vou mostrar para vocês. Eu tô regando onde tem brotinho, ó. Vai molhar os outros? Vai. Vai aumentar a probabilidade de apodrecer? Vai aumentar. Mas procura molhar onde já tem o neném, ó. Assim você vai diminuir a probabilidade de perder folhas. Gente, olha aqui, ó. Não é 100% de aproveitamento, ó. Tá vendo? Tem folha aqui, ó. Eu vou tirar essa folha porque não pode deixar, né, ó. Eu vou tirar folha que tá estragada já. Então, não é tudo que a gente consegue. Vai depender muito da espécie. Graptopetulum Snow White, ela tem quase 100% de aproveitamento. Essa daqui, ó, já não é 100%. Essa aqui eu pus muita folha. E brotou só isso. A Eliette Borges fala assim, ó. Minhas mudinhas até brotam, mas as mudinhas não desenvolvem, depois secam. Olha só. É falta de água, eu acho, tá? Uma das razões disso acontecer é falta de água. A mesma coisa Solange. Tenho dúvida se posso, depois de quanto tempo posso molhar o substrato. A regra é o que eu falei. Secou o substrato, você pode regar. Ó, tem uma pergunta aqui da Patrícia, que ela fala: faço vários berçários, mas não consigo ter as mudinhas. Já vi vários vídeos, mas na prática os meus secam as folhas. Só consigo os bebês através das podas. Olha, Patrícia, folhas, é o que eu falei, folhas secam, é normal acontecer, ó. São todas as que vão secar? Nem todas vão secar. Quantas folhas a gente deve colocar para brotar? Olha aqui, ó, quantas folhas eu coloco para brotar. Tá vendo, ó? Depois que elas brotam, eu tenho que vir aqui ajudar essas folhas a manter o caminho delas correto, ó. Todas elas gostam de ficar viradinhas assim, tá, ó. Colocar elas para cima. Não pode ser de qualquer jeito, não, viu? Não que elas não consigam nascer, mas você diminui as chances de sucesso dessa folha. Colocar elas todas assim, ó. Elas gostam de ficar desse jeito, tá, gente? A verdade é essa, ó. De preferência, se possível, com a bordinha assim. É o jeito que eu acho que mais eu tenho sucesso. Dessas aqui. Tá vendo que tem bastante folha seca? Ó, não é 100%. E olha, pra gente conseguir brotação, tem que colocar bastante folha. Ah, mas eu não tenho. Então, as suas chances vão ser menores. Infelizmente, é assim. E também tem plantas que não gostam muito, que não são fáceis de brotar por folha. Então, vocês têm que ver também qual planta e qual espécie vocês estão tentando brotar aí, tá bom? Vou deixar nos cards lista de dois vídeos que eu falo quais aqui brotam fácil. A Elizabeth pergunta: a partir de quando posso molhar o berçário? Você pode molhar o berçário de regra
quando a folha tiver raiz. Ah, Márcia, mas você está molhando sem raiz. Eu estou molhando sem raiz porque eu estou assumindo o risco de perder, tá? De apodrecer essas folhas, porque elas apodrecem sim, quando você molha elas sem raiz, tá? Mais facilmente, não são todas que vão apodrecer. Como devo molhar e continuo molhando com qual periodicidade? Periodicidade vai ser secou o substrato, molha. Secou o substrato, molha. Se isso acontece de um dia para o outro, você molha. E é só depois que tiver brotinho e raiz, tá, Elizabeth? Ou não molho nunca? Não, você tem que molhar sim. Agora eu vou ler o da Érica. A Érica pergunta mais ou menos a mesma coisa também. Quando pode umidificar a terra? Se fica no sol, na sombra ou só na claridade? É só na claridade, tá, Érica? Sol só depois que ela tiver maior, ó. Isso daqui, ó, assim. Olha só, aqui já tá no sol. Sol da manhã, tá? Ó, isso aqui é sol da manhã. Antes disso, quando ainda tá, quer ver, ó? Assim, ó, é muito cedo para pegar sol. Muito cedo para pegar sol, tá? Isso aqui é só claridade. A Michele pergunta: qual a maneira correta de deixar o substrato mais cedo, mais seco ou aguar com mais frequência? Michele, é o que eu falei já. Se você usa um substrato com terra vegetal, aquele substrato com terra vegetal e carvão, casca de pinos, ague com um pouco menos de frequência, tá? Só quando ele estiver seco. O berçário ideal dele é, se o substrato secou, você rega. Se o substrato está úmido, não rega. Mas aqui o meu substrato, como ele seca bem rápido, eu rego com mais frequência do que as outras plantas. Agora eu vou falar sobre adubação. Pode adubar? Pode, gente. Então, essa foi a pergunta da Joelma, né? Se tem algum tipo de adubo que pode usar para elas crescerem, se desenvolverem mais rápido, porque o meu berçário não sai do canto, não desenvolve. Tem que botar no sol, na sombra. A Daisy fez a mesma pergunta. A minha dúvida, na verdade, ela falou a respeito do crescimento. Crescimento, percebo que as suculentas demoram muito para crescer. Isso quando não desenvolvem ou ficam estioladas. E a Fabiana falou: a minha dificuldade é de fazer a mudinha crescer. Eu faço adubação sim, de berçário. Eu uso o Osmocote, é um adubo de liberação mais lenta. Eu uso 15, 9, 12 mais micronutrientes. É o que eu tenho acesso fácil aqui, então é o que eu uso. Gente, tá? Precisa colocar adubo? Precisar, não precisa. Mas cada suculenta tem o seu tempo de crescimento. Então, a gente tem que ter paciência, né? Se você vai colocar a sua suculenta ali, deixar ela crescer naturalmente, ela vai crescer. Vocês têm uma expectativa de crescimento. A planta tem o tempo dela. Eu também gostaria que elas crescessem mais rápido e por conta disso eu faço adubação, né? Mas é obrigatório fazer? Não é obrigatório fazer. Elas vão crescer, tá, gente? Elas vão se tornar adultas no tempo delas. Então, algumas mudas têm um crescimento diferenciado, mesmo da mesma espécie. Você põe lá 3 folhinhas da Perle, algumas vão mais rápido, algumas vão mais devagar. Isso é super normal. Eu comecei a usar adubo nas minhas mudas de berçário há pouco tempo, tá? Deve ter um ano que eu comecei a usar. E eu já cultivo há mais de 6 anos. Então, eu sempre consegui fazer muda por berçário. E eu não usava. A gente tem que só esperar o tempo da planta, tá? Melhor você fazer isso na primavera, verão, com um substrato novinho. Não fica reaproveitando o substrato, porque ele já está sem nutrientes.
usa um substrato novo, monta o seu berçário e aí você vai ter uma planta forte e saudável que ela vai conseguir pegar os nutrientes desse substrato novo que você colocou, tá? Por fim, eu vou falar a respeito de pragas. Olha aqui, a Fabiana, a Adriana e a Júlia. Elas falaram o seguinte: a dificuldade é fazer a muda crescer. Brota, mas com o tempo a maioria morre. Pode ser que seja por falta de água, Fabiana. Pode ser por cochonilha de raiz. E pode ser que falte realmente um pouquinho de adubo. A Adriana fala: os bebês do meu berçário costumam regredir em tamanho. Vai ficando mirradinho até morrer. Provavelmente o problema seu é cochonilha de raiz. Se você tirar a planta, né, os bebezinhos do vaso, e você vê um manchadinho branco, uma sujeirinha branca, essa sujeirinha branca, eu vou postar uma foto aqui, é cochonilha de raiz, tá? E ela faz exatamente isso. Ela vai ficando murcha, vai ficando mirradinho e ele vai morrendo. Isso geralmente é cochonilha de raiz, tá? Olha, aqui ó, você fala: o meu berçário não vai adiante, inicia a brotação, às vezes praga, coloco na sombra iluminada, mesmo assim não desenvolvem. Eu trocaria o seu substrato, né? Pega um vaso novo, pega e faz um vaso bem rasinho. Então, o que que você faz? Você pega um pratinho desse daqui, faz furo e coloca esse tanto aqui ó, de substrato, ó. Tá? Se você não tem pratinho, se você vai usar um pratinho desse daqui, ó, coloca embaixo bastante carvão e depois faz uma camada fina de 2 ou 3 centímetros de profundidade e coloca as folhas para brotar num pratinho assim. Não coloca a terra demais, evita colocar terra demais. Você só vai iniciar então molhar essas suas folhas quando sair o broto e a raiz, tá bom? Aí você começa então a regar somente quando secar novamente. Secou, rega, secou, rega. Mas só vai fazer as primeiras regas de verdade com o regador quando você tiver já iniciado a brotação e o enraizamento da sua muda. A Lize Oliveira pergunta: deixo minha suculenta depenada para fazer berçário. Até hoje não aprendi. A perda de folhinhas são bem maiores. Lize, eu vou falar uma coisa para você. Não há necessidade de depenar a sua planta para fazer as mudas, tá? Nesse caso, eu preferiria como você ainda não tem muita experiência, eu não tiraria muitas folhas. Eu tentaria no máximo 4 folhas e também dependendo da espécie que você tem aí. A Letícia, por exemplo, é uma planta que dá muita brotação lateral. Não vale a pena fazer muda por folha. Olha, se você quer fazer muda de equivérias, dê preferência enquanto a equivéria ainda é uma muda, tá? Enquanto ela ainda tá naqueles potinhos pequenos. Plantas adultas como essa daqui, por exemplo, já é mais difícil você conseguir. Essa é uma equivéria que ela dá muda por folha. Eu já consegui 2 mudas por folha, mas eu consegui quando ela era jovem. Então, quando você compra uma muda jovem, você tem chances maiores de conseguir multiplicar por folha quando ela ainda tá novinha, com a folha pequenininha. Quando ela já tá nesse porte aqui, ó, é mais difícil. Prince, por exemplo, é uma planta que, se você tirar uma folha dela adulta, você vai conseguir uma muda. Então, para toda a regra, existem exceções, tá? Já a pumila, se você for tentar por folha, você não vai ter tanto sucesso. Nem a glauca, tá? Tanto a pumila como a glauca por folha é muito difícil de você conseguir muda. Olha só, gente, para vocês verem a diferença entre uma muda e uma planta adulta.
certo? Aqui, ó, é uma muda pequena, mas ela já tá crescendo bastante, ela já tá no pote 9. Pote 9 é 9 centímetros, tá? Geralmente, o ideal é você tirar mudas desse potinho aqui, ó, pequenininho que a gente compra no supermercado. Olha só. Eu vou fazer a extração aqui de umas folhas para vocês verem. Essa planta aqui, ela até que brotou bem comigo, mas agavoides em geral, essa aqui eu nem sei se é agavoide, mas ela parece uma agavoide, ó, ela é bem durinha, madiba, tá? Essas plantas de folhas bem durinhas e gordinhas demoram bastante para brotar, tá bom? Coisa de 3 meses para começar a sair um brotinho. Então, a gente também tem que ter muita paciência. Brotação por berçário, por folha, é um exercício de paciência. Olha, gente, para fazer uma extração de folhas de forma mais perfeita possível, eu recomendo sempre, gente, sempre, fazer isso aqui, ó. Desmontar o vaso. Olha só o enraizamento da planta com esse meu substrato bem soltinho, né? Eu vou fazer esse plantio dessa planta aqui num vaso maior e já vou aproveitar e tirar umas folhas, porque essa, para mim, vai ser a última oportunidade de você conseguir tirar folhas da madiba, porque essa planta aqui não vai brotar quando tiver daquele tamanho, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço a retirada? Gente, tem que ter muito cuidado para tirar. Ó, para baixo, para o lado, ó. Tem que tirar o mais perfeito, não pode quebrar a pontinha. E você só consegue fazer isso, principalmente em agavoides ou plantas muito compactas, se você tirar a planta da terra, tá? Plantado é muito difícil você conseguir. Esse aqui já não saiu perfeito, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó. Não pode acontecer isso. É uma folha que você tá perdendo, tá? Ó, ó. Ai, quebrou também, ó. Puxa vida, mesmo fazendo isso ainda quebra, né? Vou fazer de lado aqui para evitar de quebrar. Agora consegui tirar, ó. Tá vendo, gente? É pouca folha que eu tô conseguindo. Deixa eu ver aqui, vou tirar mais uma, essa aqui. Essas coisas brancas aqui é diatomácea, tá? Vamos ver como é que tá a roseta. Dá pra tirar mais essa aqui, ó. Eu não gosto de tirar muito, porque vai descaracterizar a planta, né? De lado, né, ó. Acho que tá sendo mais efetivo fazer assim, de lado, sem quebrar. Aí. Pronto. É só isso que eu vou tirar. Eu não vou desmontar demais. Já peguei uma gila para vocês verem. Ó, se você tentar fazer uma brotação por uma folha dessa daqui, você não vai conseguir. Se você pegar uma muda de gila, quando ela tiver desse tamaninho aqui, ó, e uma folha desse tamanho, essa folha da mudinha, provavelmente ela vai brotar mais fácil. Essa haste floral minha, ela já tá de uma idade mais avançada, olha só. Já faz tempo que eu tô deixando essa haste aqui, porque eu queria fazer, semear essas sementes. Então, eu deixei. Essas folhas aqui, ó, já estão velhas, tá? Para fazer isso, mas elas têm um potencial de brotação muito maior do que essas folhas adultas. Então, essas aqui que são as folhas melhores para você tentar brotar. Essas minhas estão mais velhinhas, né? Ó. Se eu tentar brotar essas aqui, a probabilidade, como elas já estão velhas, eu acho que vai ser menor a brotação, mas eu vou tentar. Eu já consegui várias mudas da gila desse jeito aqui, ó. Olha quantas folhas eu pego, tá, gente? Dessas aqui, muitas vão secar, principalmente as mais antigas, tá?
Por isso que eu falo para vocês não pegar um número pequeno de folhas, mas não depenar aí que velha, né? Dá dó. Vamos ter um pouquinho de paciência para tentar fazer a muda da planta quando você tem a oportunidade, né? A oportunidade de fazer uma colheita como essa que eu estou fazendo aqui agora. E por fim eu vou ler a pergunta da Graça Correia. Ela diz: Oi, Márcia, eles demoram a desenvolver, de repente morrem. Tenho muito pouco sucesso com o meu berçário. Bom, Graça, o que eu posso pedir para você é que você observe um pouco mais atentamente, né, o berçário, para ver se a gente consegue descobrir as causas desse de repente morrem, né? E quais são as espécies que você tentou, quantas vezes você tentou e com quantas folhas você tentou. Eu acho que todos esses vídeos, tanto o primeiro quanto o segundo, tem bastante dicas para você pensar se não é pouca folha, se não foi a planta que você escolheu aqui não era legal, a folha que você escolheu estava muito velha, sabe? Tem tanta coisa pra gente ver, tanta coisa pra gente descobrir. Então, a gente tem que sempre estar exercitando bastante a observação e a paciência. Berçários demoram mesmo, geralmente de 3 a 4 meses para você ter algum brotinho, tá? Logicamente que o Graptocedum bronze, por exemplo, em 15 dias já tá lá bonitinho no seu berçário. Mas outras suculentas não são dessa forma. Aí é uma questão de você estar observando. Eu falo isso por experiência. Tenho muita planta, tento várias formas, várias plantas e cada uma é de um jeito diferente, tá bom? É isso, gente. Se vocês gostaram do formato, se vocês gostaram desses 2 vídeos, eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo, e deixar o curtir, mas principalmente compartilhar, porque deu trabalho para responder, gente, deu trabalho para montar, e eu queria que esse vídeo chegasse para o maior número de pessoas possível, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem participado desse projeto junto comigo e deixado as suas dúvidas. Foi muito gratificante responder, embora tenha dado bastante trabalho. Eu acho que ficou 2 vídeos muito bacanas, que depois eu vou separar numa playlist como perguntas e respostas ou dossiê dos berçários, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau!